O jurista Modesto Carvalhosa, especialista em leis de combate à corrupção, comemora a prevalência do voto aberto na eleição para a presidência do Senado. Mesmo com a determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de que a votação deste sábado fosse secreta, grande parte dos senadores optou por revelar o voto. Carvalhosa critica a decisão de Toffoli e fala de conluios que buscavam beneficiar o senador Renan Calheiros. O transfuga Renan Calheiros desistiu de ser derrotado fragorosamente nas urnas, num voto aberto que acabou prevalecendo, apesar dos conluios que aquele senador estabeleceu na calada da madrugada com o ministro Dias Toffoli. O jurista destaca que o voto secreto foi estabelecido em 1970, durante a ditadura militar. Segundo Modesto Carvalhosa, a divulgação do voto por parte de uma parcela expressiva dos senadores foi uma derrota da corrupção e da velha política. Bom, aqui conosco também a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, que sábado estava em Brasília, participou da nossa longa jornada aqui. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Realmente, sexta e sábado foram sessões que vão ficar para a história não por boas razões, né? Um suceder ali de fatos lamentáveis. Essa liminar da madrugada foi um deles. E agora, Davi Alcolumbre assume o Senado com a missão de tocar as reformas, de tocar a pauta do ministro Sérgio Moro, que será conhecida hoje. Ele vai apresentar aos governadores, é outra pauta importante do Senado e que certamente estaria ameaçada se Renan Calheiros tivesse vencido. Seria algo que muito dificilmente passaria pelo Senado sob a presidência de Renan. Então, vamos ver como agora Davi Alcolumbre vai recompor as relações bastante esgarçadas no Senado, que se viu reduzido a uma feira livre ali nos últimos 2 dias, e estabelecer uma nova proporcionalidade, porque tem de compor ainda a mesa diretora, compor as principais comissões do Senado, para que a casa possa voltar a funcionar normalmente, agora expurgada de Renan Calheiros, que passa a ser só um senador com todas essas demonstrações ele tem dado de que caiu e não soube cair, né? Tá desesperado, tuitando absurdos, enfim, tá alguém que nos seus estertores resolveu explicitar a prática truculenta que sempre exerceu nos bastidores. Professor Vila, e o jurista Modesto Carvalhosa é feliz em discutir essa questão do voto aberto? Foi um principal ponto de discórdia, né, professor? É o motivo, inclusive, da medida cautelar do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que inclusive citou uma entrevista de Alcolumbre à Globo News. Então agora isso é base jurídica para ele tomar aquela decisão às 3h45 da manhã, que foi um verdadeiro desastre. É caso de impeachment. Dias Toffoli, evidentemente que isso não vai ocorrer e tal, mas ele entrou em campo em defesa de Renan Calheiros. A medida cautelar de 9 páginas é uma das coisas mais imorais da história recente do Brasil. Ele chega a determinar quem vai presidir a sessão. Ao invés de dizer que ele deveria seguir o regimento, ele determina que tem que ser José Maranhão. Evidentemente que ele é o mais velho, 85 anos, seria ele, mas ele podia abdicar em nome de um terceiro, né? Não, ele indica Dias Toffoli quem deve presidir a sessão. E sobre a questão do voto aberto, então isso é uma questão, esse é um ponto bem interessante. Foi muito discutido esses dias, né? O voto secreto do eleitor foi uma conquista do Brasil no Código Eleitoral de 1932, uma coisa muito importante. Foi uma defesa do Partido Democrático aqui do conselheiro Antônio Prado aqui de São Paulo, que depois fez parte da Aliança Liberal em 1930, que defendia o voto secreto. Foi adotado a partir do Código Eleitoral de 32 e o voto das mulheres também. Portanto, é uma conquista da cidadania. Até então, você votava na frente do mesário, você não tinha liberdade nenhuma de escolha e tal. A liberdade real, especialmente nas áreas rurais. Diferente do representante, porque o deputado, o senador, é representante dos eleitores. Então ele não é o cidadão. O cidadão, o voto é secreto. O voto do representante não é. Né? Tem de ser um voto transparente como nas grandes democracias do mundo. Se vota de forma clara, fica explícito o representante do distrito, no caso de países que tem o voto distrital, em quem ele está votando, tal. Então esse voto tem de ser aberto. Não se compara com o poder judiciário. O Renan Calheiros além de ser uma pessoa em termos morais um calhorda, tal, ele quis dar exemplos de história. Mas ou no poder judiciário se vota secreto. Ninguém elege o poder judiciário. São coisas radicalmente distintas, tal. Então não tem nada a ver. E ainda quis fazer referência
duas vezes, na sessão de sexta e na sessão de sábado, mostrando a sua ignorância do cangaceiro das Alagoas, dizendo que 3 instituições mantiveram o Brasil: as Forças Armadas, o Senado Federal, insistiu toda hora de falar da importância, e o poder moderador. Ele nem sabe o que é o poder moderador. O poder moderador da Constituição de 24, que é uma proposta do Benjamin Constant, o francês, não o brasileiro, é um absurdo. Ele transformava a figura do imperador em inviolável e sagrada. E você não podia ter nenhuma ação contra qualquer decisão do imperador. Isso é um verdadeiro absurdo. Leia a Constituição de 24, que é um horror, que é um verdadeiro horror, né? E ele dizendo que o Rui Barbosa olhou para o busto do Rui Barbosa, que estava envergonhado durante todas as sessões, dizendo ele foi membro do Conselho de Estado. Rui Barbosa nunca foi membro do Conselho de Estado. Os liberais, do qual ele era liberal durante o Império, o Rui Barbosa sempre lutaram contra o poder moderador. Mas isso é de menos, de importância menor, as explicações históricas e tal. Agora, a violência do Renan Calheiros, um homem do PT, a coação, né? E a fraude, né? Temos que rapidamente relembrar a questão da fraude, porque isso é muito importante. Foi a única vez que houve uma fraude ao vivo, transmitida para todo o Brasil. Eram 81 senadores, tinham 82 cédulas. E quem estava entregando a certa? Tinha um cidadão de pé chamado Bandeira, que se licenciou do Conselho Nacional do Ministério Público para trabalhar para o Renan, de pé, sentado, José Maranhão, que devia ser interditado, é um inepto, e ao lado Eduardo Braga. E eles iam distribuindo as sedes, distribuíram uma a mais, eles queriam subtrair um voto provavelmente do Alcolumbre e incluir um voto a mais para o Renan. Mas imediatamente, quando foi identificada a fraude, separaram as duas, ficaram 80. Aí as duas, ele subtraiu José Maranhão, ele roubou um documento público, é ladrão. E as 80 foram dirigidas por Alcir Gurso, aquele senador lá do Roraima, Rondônia, não é uma quebrada? Rondônia, né? Rondônia, de Rondônia. E esse que de manhã e de tarde está no Senado e de noite dorme na prisão. É inacreditável, é só no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem isso. E aí ele rapidamente triturou as 80 células à prova do crime. Tem as imagens da TV Senado, vamos ver se elas vão ser reveladas. Mas a chegar a esse ponto baixo, fora as imoralidades que o Renan fez depois, atacando o jornalista, que é uma coisa assim inacreditável, o baixo nível que o Brasil chegou. E alguns disseram, mas isso, a saída do Renan pode prejudicar as reformas, Ao contrário, a saída do Renan tem que ser bem vista. Nos livramos de um crápula.